Do not leave for tomorrow what you can do today. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Já coloquei logo no começo do vídeo essa frase, não só para te lembrar de estudar inglês agora, mas porque essa frase contém 2 advérbios de tempo, que é o que a gente vai ver nesse vídeo. Então vem comigo depois da vinheta descobrir quais são. Fala protagonista, meu nome é Luciane, eu sou mentora e cofundadora aqui da Raise. E esse é mais um vídeo da série de advérbios que a gente está fazendo aqui no canal. Então se você ainda não viu o vídeo sobre advérbios de frequência, de modo, eu vou deixar aqui na descrição para você maratonar e entender de uma vez por todas todos os advérbios e como usar eles em inglês. Afinal, advérbios são palavrinhas aí que modificam o verbo e eles são tão importantes para deixar a nossa comunicação mais fluida, mais proficiente. Então, bora lá pro conteúdo? Bom, o advérbio de tempo, ele é usado para dizer quando ou até mesmo com qual frequência você realiza tal ação. Existem vários advérbios de tempo. Na frase que eu comecei o vídeo, os advérbios são tomorrow e today, amanhã e hoje. Eu vou dar aqui alguns exemplos de advérbios de tempo, mas vou deixar também o link aqui do nosso blog, que lá tem a lista completa de todos os advérbios de tempo, para você anotar, fazer frases e lembre-se sempre de aplicar no seu objetivo. Caso o seu objetivo seja viagem ou trabalho, inglês para viagem, inglês para trabalho, nesse vídeo fica até o final, porque a gente dá exemplos sempre, todo vídeo, de como você utilizar o conteúdo nesse contexto de viagem e de trabalho. E de quebra, já te ensinamos o que todo mundo acaba errando para você ficar ligado e não errar. Então vamos conhecer alguns advérbios aí de tempo. Tomorrow, amanhã. Yesterday, ontem. Soon, em breve, daqui a pouco. Already, já, ainda. For 5 years, por 5 anos. Since 1993, desde 1993. E assim vai, né? Já deu pra ver que esses são aí uma classe de advérbios bem amplas. Tem desde palavras curtas até palavras mais complexas. Dependendo do tempo verbal, como por exemplo o simple past, né, o passado simples, que tem vídeo aqui no canal também sobre ele. Se você não colocar o advérbio de tempo, ele não está completo, tá? Acaba dando aí um mal entendido na comunicação e acaba caindo para um outro verbo, que é o present perfect. Então, fique ligado aí em como usar agora, qual é a posição que eu coloco esses advérbios de tempo na frase. Bom, a regra geral, quando a gente tem os advérbios que informam quando algo aconteceu, é no final da frase. I'm going to Rome next month. Eu vou para Roma mês que vem. I had a terrible discussion with my boss yesterday. Eu tive uma discussão horrível com o meu chefe ontem. Se você colocar no começo da frase, significa que você quer enfatizar. Later, I will talk to you about your performance. Mais tarde eu falo com você sobre a sua performance. Então, se você quer indicar quando algo aconteceu e enfatizar, aí sim no começo da frase. Mas de regra geral, no final. Os advérbios que já vão indicar por quanto tempo algo aconteceu, eles também vão vir no final. I've been working here since 1995. Eu trabalho aqui desde 1995. Ou I've been working here for 5 years. Eu trabalho aqui por 5 anos. Lembrando que o since você vai usar quando tem uma data. E tem até em camiseta, né? Na própria Coca-Cola, since 1993, since 2000 e assim vai. E o for é a duração, normalmente em meses, em dias, for 2 weeks, for 2 days, for 2 months e assim vai. Outro detalhe importante é que quando o advérbio de tempo ele indicar uma frequência exata, toda semana, todo ano, aí ele também vai no final da frase. I travel abroad every year. Eu viajo para fora todo ano. As expressões yet, still, elas também são advérbios aí de tempo usado bastante com o present perfect. O yet, ele vai vir no final da frase ou depois do not. Have you finished your report yet? Ou seja, você ainda não terminou esse relatório? No, not yet. Não, ainda não. Já a expressão
Still, ela já é para o sentido positivo, também com esse sentido de ainda, mas ela é colocada antes do verbo principal, ou depois do verbo auxiliar, ou depois do verbo to be. Mary is still working the project because it's a big one. A Mary ainda está trabalhando no projeto porque ele é grande, né? Um projeto muito grande. Ou, do you still work for the state? Você ainda trabalha para o estado? Agora falando da ordem dos advérbios, quando eu tenho mais de um advérbio na frase. Sim, porque isso pode acontecer. Tanto advérbios de diferentes classes, de frequência, de tempo, ou, no caso aqui, vários advérbios de tempo na mesma frase. E como que eu coloco, né, a distribuição deles? Você vai pensar assim, primeiro você tem que colocar por quanto tempo. How long something happened? Algo aconteceu. Depois você vai colocar com qual frequência. How often? E depois você vai colocar quando em específico. She traveled to London for 2 weeks every year for 10 days. Ela viajou para Londres por 2 semanas, todo ano, por 10 anos. Então, primeiro, por 2 semanas, por quanto tempo? Depois, todo ano, né? Então, qual frequência? Todo ano. E quando exato? 10 anos. E aí agora vamos falar dos exemplos para o trabalho e exemplos para a viagem, para que você, quando estiver aí nessa situação de trabalho, de viagem, possa lembrar e também para você entender como que realmente você aplica esse conteúdo. Lembrando, a nossa recomendação aqui na Raise não é que você saia consumindo um monte de conteúdo, é que você primeiro saiba qual a situação daquele mês que você quer trabalhar dentro do seu objetivo. Viagem, eu tô trabalhando imigração, tô trabalhando direção, tô trabalhando hotel, restaurante. Trabalho, tô trabalhando apresentação pessoal, solução de conflitos, venda, enfim. E aí sim, você venha buscar conteúdo, não só aqui no canal da Raise, mas como todos os outros canais, complementando aquele seu objetivo. Então vamos ver alguns exemplos só para te estimular, mas olha, minha dica, pega um papel, pega uma caneta e cria mais exemplos, cria exemplos assim da sua vida, exemplos que você falaria em português para que você possa entender o conteúdo e ter mais chance aí de lembrar. Pode ser que numa viagem você fale assim, ó, we'll leave soon, ou I will leave soon. A gente vai partir logo, ou em breve, ou eu vou partir logo. Ou ainda você fale, excuse me, I have a city tour later today. Do you know where the meeting point is? Com licença, eu tenho um passeio turístico mais tarde. Você sabe aonde é o ponto de encontro? Ou ainda você fale, we have already checked in our bags. A gente já despachou a nossa mala. No trabalho, é bem comum você ver advérbios de tempo quando a pessoa está falando quanto tempo ela trabalha na empresa, está apresentando, né? Por exemplo, my name is Luciane, I've been working here for 5 years. Meu nome é Luciane, eu trabalho aqui por 5 anos. Ou você pode falar exatamente quando você começou, né? My name is Luciane, I've been working here since 2016, desde 2016. Ou ainda, alguém pode pegar e falar assim pra você, oh, let's go, we must go fast, the client is already waiting for us. Vamos, a gente tem que ir rápido, o cliente já está nos esperando. Ou se você quiser falar com qual frequência ali no tempo, né, que você faz alguma ação dentro da empresa ou que a empresa realiza alguma ação. We published the magazine monthly. Nós publicamos a revista, né, as magazines, todo mês. Então pense aí quais situações de trabalho que você usaria os advérbios de tempo, quais situações de viagem que você usaria. E aí sim, vai lá no nosso blog, porque tem a lista completa de todos os advérbios, e aí começa a brincar, ó, de fazer frases, de fazer diálogo, de fingir que já é aquela situação. Essa é a melhor maneira de você aplicar o conteúdo que aprende. E os erros clássicos desse conteúdo primeiro, confundir aí a ordem de quando coloca mais de um advérbio, lembrando que você tem que colocar por quanto tempo, depois qual a frequência, depois quando algo aconteceu. Então dá uma olhada nessas duas frases. A primeira, the circus visit the city since 2005, every May for 3 years.
E a segunda, the circus visit the city for 3 weeks since 2005 every May. A segunda tá correta, porque a segunda eu coloquei for 3 weeks, ou seja, por quanto tempo, depois qual a frequência, since 2005, e depois quando, porque é todo maio, todo mês de maio, tá? Então lembre dessa ordenzinha. E outro erro é acabar colocando o advérbio de tempo não sendo aí no final da frase quando você quer indicar quando algo aconteceu. Por exemplo, I will post tomorrow the CD to you. O correto é I will post the CD to you tomorrow. Então espero que você tenha entendido aí essa ordem, então só essas duas regrinhas, grave ela bem, faça mais frases para que você possa pegar aí e não cometer esses erros. E já aproveita, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar sabendo, porque toda semana tem vídeo novo. Tanto vídeo com conteúdo de inglês, quanto vídeo para te ajudar nos estudos, até mais alta performance nos estudos de inglês. E já aproveita, já maratona aqui todos os outros vídeos sobre advérbio para você ficar craque no assunto. Bye, bye!